Fala rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Vamos lá, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense. Novamente eu peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Panorama Botafoguense está de volta e eu conto com a sua ajuda. Seu like, seu comentário é sempre muito importante. Se você puder compartilhar o nosso vídeo também, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Bom, antes de a gente começar o vídeo, passar um recadinho rápido aqui para vocês. Vocês sabem que a FUT Fanatics é a parceira do canal Panorama Botafoguense. Ó, tem muita coisa boa para vocês, hein? Vocês ainda não compraram aí presentes de final de ano? Natal, o ano novo chegando, tem aquele amigo oculto, esperto, sempre de fim de ano, e você ainda não comprou o seu presente? Então, ó, é só você utilizar o cupom WELLNAFUT. Utilizou o cupom, você ganha 7% de desconto. Pagou no Pix, tem mais 10% de desconto e o cupom é válido para toda a loja da FUT Fanatics, tá certo? Não só para produtos do Botafogo. Você quer comprar uma camisa de marca, você quer comprar um tênis bacana, tudo vale, tá certo? Toda a loja, nosso cupom é válido lá na FUT Fanatics. Então, utiliza o cupom WELLNAFUT, você ganha 7% de desconto, pode parcelar no cartão de crédito também, ou se você preferir, você paga no Pix e pode ganhar mais 10% de desconto, tá certo? Então aproveita, o link da FUT Fanatics está na descrição, ou você pode também baixar o aplicativo e escolher os seus produtos lá na FUT Fanatics. Vamos lá, galera, falando de Botafogo, falando um pouco dessa novela acho que não, né? Uma minissérie, vamos dizer assim, envolvendo a situação do técnico Arthur Jorge com o Botafogo. Arthur Jorge continua ou não continua no Botafogo? O contrato ele tem até o próximo fim do ano, né? O outro ano, que no caso não, esse ano agora que está se encerrando. Tem contrato assinado com o Botafogo, tem contrato em vigor, mas a situação do Arthur Jorge está meio embaçada no Botafogo. Ontem o clube soltou uma nota oficial colocando todos os pingos nos is, explicando algumas situações e dizendo que o Botafogo não liberou para que ninguém pudesse conversar com o Arthur Jorge, já que ele tem contrato em vigor com o Botafogo, ele não deveria conversar com ninguém, né? Deveria a situação ser passada ao Botafogo para ser conduzida de uma melhor forma. Em contrapartida, os empresários do técnico Arthur Jorge falaram que receberam algumas ofertas e que isso foi passado ao Botafogo. Não é o discurso que se tem dentro do Botafogo. Enfim, disse para cá, disse para o outro lado, cada um tem a sua história, cada um tem a sua narrativa. O fato é que o Botafogo está propenso a mudar o seu comando técnico. A situação envolvendo o Arthur Jorge nos bastidores não pegou muito bem, né? Aquela apuração que foi feita pela ESPN em relação a alguns comentários e algumas brincadeiras até feitas em relação a uma saída do Savarino, com o Arthur Jorge levando o Savarino para o Catar dentro do avião. Essa apuração realmente foi confirmada. De fato, algumas questões aconteceram no voo de volta para cá, além de uma postura do técnico Arthur Jorge que não agradou tanto assim o Botafogo. Então, internamente, as pessoas dentro do Botafogo veem essa situação realmente como uma situação complicada e que a permanência do treinador nesse momento é difícil. Apesar, né, do que os empresários do treinador falaram e tudo mais, comunicaram à imprensa, pelo que a gente sabe, agora de fato deve ter mesmo uma reunião nos próximos dias entre o Textor e o Arthur Jorge, e essa reunião vai selar, né, definitivamente o futuro do técnico. Nesse momento, a não ser que mude muito o cenário, a não ser que de repente o Arthur Jorge mude de opinião, o Arthur Jorge ache que não vai valer a pena ir para o Catar ou algo do tipo, se ele mudar muito de ideia, pode ser que ele fique, mas nesse momento é muito difícil imaginar que o Arthur Jorge, com o cenário atual que temos, permaneça no Botafogo. A situação de momento é essa. Botafogo, no caso, John Textor deve conversar com o Arthur Jorge para entender um pouco a situação do treinador, mas pelo cenário atual, o Arthur Jorge não deve continuar no Botafogo. O Botafogo tinha prioridade de manter o treinador. A gente já viu aí algumas situações de referência a pagamentos. O Arthur Jorge tem uns vencimentos bem importantes no Botafogo. Não é um treinador que ganha pouco, apesar de querer uma valorização, e pode ser até merecido pelos títulos conquistados, mas ele não tem um salário baixo no Botafogo. Pelo contrário, a comissão técnica custou muito alto ao Botafogo na temporada. O Botafogo ficou chateado por toda essa situação e a tendência de momento, o cenário atual realmente é mais caminhando para a saída do Arthur Jorge do que pela permanência do treinador no Botafogo.
A tendência, como a gente falou, é tão pela saída que o Botafogo já começa a analisar alguns nomes para uma possível substituição ao Arthur Jorge. Pedro Caixinha já foi um nome falado pela imprensa, é um nome que agrada internamente o Botafogo, não necessariamente seja o favorito, mas é um dos nomes que estão na lista do Botafogo para uma eventual substituição ao técnico Arthur Jorge. Sérgio Conceição, português também, ex-Porto, também é outro nome que configura ali na lista do Botafogo. Não necessariamente há negociação com esses treinadores, tá certo? É bom a gente deixar isso claro. São alguns nomes que o Botafogo tem numa lista, né, de possíveis substitutos do técnico Arthur Jorge. Claro, evidente que essa situação, né, mediante a toda essa incerteza do Arthur Jorge, já está sendo vista, já está sendo analisada, que o Botafogo quer agir o quanto antes, com o Arthur Jorge ficando ou não, para definir o seu planejamento e poder colocar em prática o seu ano de 2025, que tem duas decisões, né, da Recopa e da Supercopa do Brasil logo em fevereiro. Falando em planejamento para 2025, o Botafogo também se movimenta para ter reforços. Muitos jogadores estão saindo, jogadores que os contratos estão se encerrando. A gente já falou aqui em outra oportunidade no canal, né? Jogadores que ganham muito e vão abrir uma brecha na folha salarial importante. E o Botafogo, evidentemente, se movimenta para trazer reforços. A gente falou no último vídeo aqui no canal sobre o Bitelo, que a negociação avançou. A informação que a gente tem é que a negociação avançou com o staff do atleta, ainda faltando o acerto com o seu clube, né? O Bitelo, que está jogando na Rússia e jogou aqui no Grêmio muito bem, diga-se de passagem. Então o Botafogo teria avançado um pouco na negociação com o staff do atleta, mas ainda falta o acerto com o seu clube. E alguns outros jogadores que a gente possivelmente vai ter novidades mais concretas na virada do ano, né? O scout do Botafogo trabalha muito nessa questão de pegar jogadores em fim de contrato. O Botafogo está se movimentando para pegar alguns jogadores, né, nesse naipe de contrato, pré-contrato, chegando de graça. Então, a maioria desses jogadores tem contrato até 31 de dezembro, então só na virada do ano o Botafogo poderia anunciar, né, e fazer algum movimento oficial com esses atletas. Mas o Botafogo está no mercado, o Botafogo está trabalhando, o scout do Botafogo faz esse trabalho de mapeamento do mercado muito bem feito e já tem alguns nomes em negociação que o Botafogo está analisando e também já buscando um acerto quanto antes, principalmente esses jogadores sem contrato, né, para a virada do ano, o Botafogo poder anunciar oficialmente alguns reforços, tá certo? São essas novidades do Botafogo, a gente trazendo aqui para vocês. Mais uma vez eu peço, você que está assistindo aqui o nosso canal, deixem seu like, comenta aí o que você está achando de tudo isso que está acontecendo no Botafogo. Se você puder compartilhar o nosso vídeo também, vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui no YouTube, tá certo? É isso, rapaziada. Qualquer novidade, aparecemos por aqui novamente. E é isso. Tamo junto, um forte abraço a todos, até a próxima. Valeu!